Saboia e hoje eu estou apresentando aqui o meu mestrado que está em andamento, né, que consiste na integração de sensoramento remoto, sistemas de informação geográfica para o mapeamento de degradação da terra no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Esse foi um trabalho elaborado na Universidade Federal Fluminense, no programa de Engenharia de Biosistemas, desenvolvido por mim, pelo professor Fábio Ferreira Dias e o professor convidado Mohamed Al-Abed. Para contextualizar, a área de estudo total ela inclui 9 distritos que estão adjacentes ao território do Parque Nacional para ampliar o estudo e entender a relação entre a urbanização e também a presença de corredores ecológicos, né, parques de unidades de conservação dentro da área. Então, foi escolhido esses limites oficiais com o intuito de gerar uma área mais ou menos equivalente, né, para em torno do parque para aí sim entender como estão se comportando, né, as diversas feições e o uso do solo dentro da área. Então, contextualizando essa área, ela também foi escolhida pelos fatores climáticos, pelos eventos históricos de desastre que ocorrem recorrentemente na área. Então aí temos um exemplo desses eventos. Esse ocorreu em 2022 e gerou 241 vidas perdidas, 665 milhões de reais perdidos, né, devido à falta de planejamento urbano e ocupação irregular. Muitas vezes isso acontece devido à falta de oportunidade das pessoas de terem um planejamento vindo do sistema público, né? Então elas acabam ocupando de forma irregular. E para além dessa ocupação irregular, as mudanças climáticas são fatores indiscutíveis nessa situação, né? As chuvas cada vez mais intensas estão relacionadas à instabilidade climática e a ideia do trabalho é gerar uma base de dados que possa prover áreas de prioridade. Então, a partir disso, gerar políticas de realocação de famílias, planejamento urbano, né? Criar lotes, casas em ambientes que não vão ocorrer esse tipo de desastre e educação para as pessoas saberem como agir nesse tipo de situação, né? A metodologia ela usa são duas metodologias diferentes, né? A PAPIRA, que é a metodologia desenvolvida pelo Programa Prioritário de Ações no Mediterrâneo, né? Pela UNEP, em parceria com a ONU. Então, a gente tem aí uma metodologia de caráter universal que requer baixo custo para ser realizada, né? Pouco investimento e demanda de interpretação visual, uma metodologia qualitativa, né? Onde o uso do Google Earth e vetorização manual já permitem a elaboração de um mapa e a equação universal do solo revisada para desenvolver dados quantitativos, né, com alta precisão, com base em dados públicos, né? Eu disponibilizei aí as variáveis, então A é a perda anual do solo, R é a erosividade pela chuva, K é a erodibilidade do solo, LS é o fator topográfico, C é o fator de manejo, né, de cobertura e manejo do solo, e P é o fator de práticas conservacionistas. Aqui eu explico um pouco mais sobre a metodologia, né, que foi desenvolvida em 97 e 2000, e ela tem esse caráter universal, né, e ela foi feita para desenvolvida em ambientes semiáridos, então traz também para pesquisa um caráter inédito, né, inovador, porque é a primeira vez que está sendo aplicada aqui no Brasil. Dos objetivos é aplicar tanto a metodologia PAPIRAC quanto a equação revisada de perda do solo, né, nos distritos adjacentes do Parnaso. E para os específicos, né,
consiste também numa análise temporal da cobertura do solo para classificar, entender diferenças, né, nas ocupações e, para além disso, providenciar recomendações com essa base científica, gerando uma discussão em torno do mapeamento e do cruzamento dos mapas que vão ser gerados. Aqui eu ainda demonstro um pouco da metodologia, né? Os resultados preliminares consistem, né, nessa vetorização manual, que é baseada num guia disponibilizado na metodologia da PAPIRAC. Então, esse é um exemplo vivo aí de como o mapa se forma, né? E aqui o mapa finalizado para o primeiro mapa, né? Que é o mapa de degradação da Terra. E a partir dele vai ser gerada uma matriz que vai permitir que eu gere um mapa de prioridade. Dentro dessa matriz eu vou colocar diferentes variáveis que vão incluir também as encontradas na equação de perda do solo. Aqui a gente já tem algumas classes, então a gente observa alguns dados, por exemplo, a terceira classe mais impactante desse mapa é a classe de Generalized Sheet Erosion, né, que é uma erosão por sulcos, né, e ela já ocupa 9.700 hectares, né, da área de estudo, um número bem alto. Né? A gente vê ela aí como terceira classe mais alta dentro das classes apresentadas. Fora isso, a análise histórica foi feita com base nos dados do MapBiomas, né, fazendo uma análise de 1985 a 2023, né, consiste no satélite Landsat, né, com uma resolução espacial de 30 metros. Então a gente percebe aí algumas relações interessantes, por exemplo, o mosaico de usos é a segunda maior classe impactante, né. Aqui as classes, né, e a área respectiva para os anos respectivos, a diferença entre eles também. Aqui nós temos o primeiro mapa do resultado da equação universal solo, né, que é o fator K, né, que está relacionado com o tipo de solo e o valor de K atribuído pela própria Embrapa, né, para os tipos de solo apresentados. Aqui nós temos o fator de erosividade da chuva, né? Então esse fator ainda está em teste porque eu utilizei apenas uma estação, mas a ideia vai ser juntar mais estações para poder fazer essa média de chuva na área, né? Então a gente encontra aí resultados ainda baixos para a realidade da área de estudo. O fator LS, que é o fator da declividade, que foi utilizado um modelo digital de elevação de 30 metros, o SRTM, público, né? Desenvolvido pela NASA. Então, a gente tem esse resultado aí já mais interessante do que qualquer estudo que já foi feito aqui no Rio de Janeiro antes da equação universal do solo, né? Porque essa é a revisada, então a ideia é justamente ir atualizando esses dados, então a gente possui um resultado talvez mais preciso do que o último estudo que eu me baseei, que é de 2005, feito pela própria Embrapa. Aqui a gente tem o fator C, que é o de manejo do solo, então ele está relacionado com o NDVI, então a gente consegue entender a cobertura de vegetação dentro da área, né, a partir do índice e do fator. E o fator P está relacionado com o MapBiomas, né, onde foi resumido, né, o que é floresta, o que é agricultura irrigada, o que é urbano, o que são pastagens degradadas, né, que a gente vê ali na legenda pela cor e consegue perceber que é uma área realmente florestada, mas temos uma área mais ao leste, que é mais degradada por pastagens, enfim. A discussão consiste na aplicabilidade, tipo, como integrar, né, como melhorar a base de dados para a gente ter resultados mais precisos, como validar isso em campo, né, se a metodologia ela é realmente mutável, né, para áreas tropicais, né, então a gente pensa em adaptar isso, fazer uma recalibração, né, de todos os dados que foram encontrados e validar também em campo, né. Esses são os próximos desafios aí para o mestrado, então
É isso, eu agradeço muito aí. A conclusão é que é inovador e que pode ter um impacto muito positivo na prioridade de terras degradadas. Obrigado.